Louvado seja Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Hoje será a primeira ministração de uma série de 12 mensagens, baseado no Sermão do Monte. O tema desta mensagem é Bem-aventurados. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças que Jesus mencionou no seu famoso sermão. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. O que nós temos aqui é o registro do início do ministério de Jesus. Jesus havia sido batizado pelo profeta João Batista. Jesus havia sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tinha passado pela tentação. Jesus retorna, recebe a notícia de que João havia sido morto. Jesus então vai para as regiões da Galileia, de onde ele inicia o seu ministério. Regiões de Zebulon e Naftali, fazendo cumprir a profecia de Isaías, que dizia que daquela região brilharia uma grande luz. Jesus então começa a pregar o Evangelho. E a sua mensagem, a sua pregação, não é outra senão: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus então chama seus primeiros discípulos e ele começa a percorrer toda a Galileia. Sua fama se expande, Jesus está presente nas sinagogas ensinando, Jesus está pregando o evangelho do reino e Jesus está curando pessoas. Notem, irmãos, Jesus ensina, Jesus prega e Jesus cura. Jesus ensinava nas sinagogas, o lugar onde havia a responsabilidade de ensinar a lei de Deus, a lei e os profetas. Pois bem, Jesus está nas sinagogas, ensinando aos judeus que ele é o cumprimento, que tudo aquilo que havia sido dito, tanto na lei quanto pelos profetas, convergiam para a pessoa dele. Ele é o cumprimento do que havia sido dito no Antigo Testamento. Por isso, nas sinagogas, Jesus ensinava. E Jesus então percorria todas as cidades pregando o evangelho do reino, anunciando as boas novas de salvação, convidando os homens ao arrependimento e dizendo a eles que o reino dos céus havia chegado. Jesus está inaugurando o reino e dizendo: arrependei-vos. Este é o centro da mensagem de Jesus. Não é apelativo, não é mercadológico. Jesus não está nem um pouco preocupado em persuadir as pessoas ou convencê-las de suas qualidades. Antes, Jesus está dizendo a todos os homens: vocês são todos pecadores. Portanto, arrependam-se. É necessário que vocês se arrependam, porque cumpre-se a palavra, é chegado a vós o reino dos céus. Por isso, agora, Jesus autentica a sua mensagem.
ele ensinou aos judeus, ele pregou a todos os homens, e agora ele evidencia sua divindade. Como? Operando milagres. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de espíritos demoníacos, e tudo aquilo evidenciava que, de fato, aquele homem que trazia as boas novas de salvação tinha algo diferente. Ele tinha autoridade. O evangelista Mateus disse isso, que as pessoas se impressionavam com a palavra de Jesus, porque ele falava como quem tendo muita autoridade. Os homens eram curados. E isso fez com que Jesus tivesse uma ascensão meteórica no seu ministério. Do anonimato da tentação do deserto, pós-batismo no Jordão, agora a fama que percorria Galileia, Judeia, da além do Jordão, Decápolis, uma região com aproximadamente 10 cidades, todos ouviam falar do que Jesus estava fazendo. A multidão se alvoroçava. Os homens queriam estar próximos de Jesus. As pessoas seguiam Jesus, literalmente, não seguir no sentido de que criam naquilo que ele pregava, seguiam Jesus fisicamente. A multidão ia atrás de Jesus, pelo que Jesus podia fazer. E é neste momento em que Jesus está em volta a uma grande multidão, estando nesta região do Monte das Oliveiras, Jesus então sobe ao monte, os seus discípulos se aproximam dele, e Jesus então senta-se e começa a ensinar os seus discípulos. Notem, meus irmãos, o ensino de Jesus sobre as beatitudes, sobre as bem-aventuranças, não é voltado para a multidão. O ensino de Jesus é voltado para os seus discípulos. Jesus então ensina os seus discípulos e não a multidão. Jesus opera milagres que atraem a multidão, mas, no entanto, é o ensino de Jesus que atrai os seus discípulos. A multidão tinha interesse pelo que Jesus poderia fazer. Os discípulos começam a se interessar pelo que Jesus tem a lhes ensinar. Jesus não se impressiona com a multidão. Jesus não fica impactado com a multidão. Mas Jesus está preocupado com os seus discípulos. Jesus está disposto a ensinar os seus discípulos. A multidão, Jesus operava milagres, mas aos seus discípulos, Jesus opera um chamado, uma vocação. Chama-lhes espiritualmente ao reino dos céus. Se vocês olharem o ministério de Jesus e a maneira como ele vai se desenvolvendo, é perceptível que quando as pessoas recebiam a cura, Jesus então as dispensava, dizia: vai, a tua fé te salvou. Aos discípulos, no entanto, Jesus não diz vai, mas ele diz: vem, sigam-me, porque Jesus está formando aqui um grupo de discípulos. A multidão conhecia o Jesus público. Mateus registra que sua fama percorreu por toda a Síria. Era o homem público, o homem que pregava publicamente, o homem que operava milagres diante de toda aquela multidão. Era este Jesus que a multidão conhecia. No entanto, os discípulos conheciam o Jesus particular, o Jesus próximo deles e que lhe ensinou valores agora sobre o reino. Eles estavam acostumados com o reino de Roma, o Império Romano. Eles sabiam que os súditos do Império, os romanos, os pagãos, eles tinham tanto os seus benefícios que eram oriundos do Império, como também tinham suas responsabilidades para com o Império. Mas agora Jesus está diante deles inaugurando um novo reino, um reino que se contrapõe ao Império Romano. E agora Jesus vai ensinar sobre os valores daqueles que fazem parte do reino dos céus. E aos seus discípulos, Jesus então agora começa a dar um título. Esse título que nós temos em nossa Bíblia com a tradução de bem-aventurados, ou em algumas versões como a tradução de felizes, na verdade o grego é makarios, que significa um título de reconhecimento. Não era uma condição subjetiva. Não era uma sensação que as pessoas tinham. Não era um conceito que adivinha da percepção de que eles eram alguém melhores do que os outros. Mas era a percepção
de quem eles haviam se tornado por causa daquele que inaugura o reino. É esse Macários, é este homem e esta mulher que é chamado para servir neste reino, que Jesus dá um título de reconhecimento. É uma espécie de honraria, uma forma de apontar as qualidades daquele cidadão que faz parte do reino dos céus. E Jesus, então, começa a ensinar esses discípulos, e ele vai construir um perfil completo, com 8 expressões de Macários, com 8 expressões de bem-aventurados, com 8 expressões de felizes, 4 das quais, as 4 iniciais, estão dizendo respeito ao nosso relacionamento com Deus e ao que Deus produz em nosso caráter. E as 4 últimas do nosso relacionamento com o próximo, por conta do caráter produzido por Deus em nós. Então vejam que agora essas qualidades são especificações dadas pelo próprio Senhor Jesus sobre como é que nós identificamos um cidadão do reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quem se arrependeu? Como é que nós identificamos esse bem-aventurado? Ou esse homem feliz? Esta pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho, essa pessoa que foi impactada pelas boas novas, essa pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Quais são as evidências do seu caráter? Quais são as qualidades do cidadão dos céus? Quais são as qualidades daquele que agora faz parte do reino de Deus? E Jesus vai dizer isso não à multidão. Jesus vai dizer isso aos seus discípulos. E notem no verso 3, Jesus começa dizendo: Macários, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, meus irmãos, que há um contraponto. Ao mesmo tempo em que ele diz que alguém é pobre no espírito, ele faz parte de um reino rico. E esse pobre de espírito precisa ser entendido na mente de um judeu. Porque se nós não compreendermos o contexto a que Jesus se refere, nós não entenderemos quais são as evidências desse cidadão. E aonde repousa a ideia de alguém pobre no espírito? Nós encontramos esta pessoa, o seu perfil, claramente visto no Antigo Testamento. E aqui Jesus está se referindo sobre aqueles que são literalmente pobres de recursos materiais. Aqueles que no Antigo Testamento não tinham nenhum recurso. A maneira como os governos eram estabelecidos entre o povo judeu deixava uma diferença, um hiato, um espaço social muito grande entre as pessoas. Ora, isso não seja muito diferente hoje em dia. Nós temos pessoas que ocupam a ponta da pirâmide social, né? E a grande multidão que está lá na base, sustentando toda a estrutura econômica. Há pessoas riquíssimas e pessoas que estão como se fossem sobrantes sociais, pessoas sem nenhum recurso. No entanto, no Antigo Testamento, estas pessoas que não tinham qualquer recurso financeiro para se manterem, que não tinham uma fonte de renda, pessoas que não pertenciam a uma família abastada, pessoas que não tinham um histórico econômico familiar, estas pessoas sofriam muito. Basta nós passarmos nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver principalmente as viúvas e os órfãos. A preocupação de Deus sempre repousou sobre essas pessoas que tinham pouco ou nenhum recurso financeiro. Pessoas que dependiam literalmente da provisão de Deus. Pessoas que não tinham outro recurso a não ser refugiar-se em Deus. Então a linguagem de pobre no Antigo Testamento, na mente de um judeu, era de alguém totalmente desprovido de recursos. Ele não tinha nenhuma condição. Se você ler o Salmo 34, Davi, quando está diante de Abimeleque, quando ele está fugindo, ele se finge de louco e ele é dispensado diante de Abimeleque.
Davi escreve o Salmo 34, verso 6, usando exatamente a expressão de pobreza de um homem que não tinha ninguém por ele. Ele escreveu o Salmo 34, 6, dizendo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Aqui a ideia literal de um homem pobre, de um homem sofrendo profundamente, porque não tem nenhum recurso e nenhuma capacidade de salvar-se a si mesmo. É alguém que não tem para onde correr. Ou como diz o adágio popular, não tem um gato ou um cachorro para puxar pelo rabo. É alguém sem nada, sem nenhum recurso. Pobre. Literalmente pobre. Essa é a imagem que vem à mente. No entanto, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, Jesus fez menção da profecia de Isaías, falando a respeito da direção da mensagem de que o Messias traria, a mensagem que seria anunciada pelo Messias. E notem que Isaías 61:1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. A ideia de unção era a ideia da capacitação de um líder. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos. Era alguém que ia liderar o povo, trazer uma mensagem de conforto ao coração e ia acolher uma multidão de pessoas. Era alguém público, era alguém ungido. Jesus é o Messias, é o ungido prometido no Antigo Testamento. A palavra Messias é a tradução de ungido no hebraico, que no grego é Cristo, ele é o prometido de Deus. Portanto, Isaías anunciou dizendo: e enviou-me a restaurar os contritos. A ideia no hebraico é os pobres, a restaurar os pobres de coração, que é uma outra versão para pobres de espírito, porque coração e mente dão a ideia de entendimento. Então, a ideia do Macários, do bem-aventurado, é o pobre de espírito, concluindo é a seguinte: bem-aventurado são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, sua falência espiritual. Este é o primeiro ensino de Jesus sobre as evidências do cidadão dos céus. Alguém que não se apoiaria em seus méritos, alguém que não se apoiaria na religião judaica, nem na mitologia dos gregos, alguém que não se apoiaria na sua condição econômica, antes reconheceria sua condição de pobre e falido espiritualmente. Esta pessoa que reconhece sua total falência diante de Deus e que ele não tem nada a oferecer e que nada pode reivindicar e que nada pode comprar e nem pagar pelo favor de Deus, este é o pobre de espírito a que Jesus se refere dizendo: de vós é o reino dos céus, é de vocês. É a vocês que pertence o reino dos céus, a vocês que primeiramente creem e entendem que são falidos espiritualmente. Interessante isso. Bem-aventurados sois, se você reconhecer que nada tem. Os judeus, os fariseus se apoiavam na lei, na sua tradição, nos seus costumes. Os pagãos da época nos seus rituais, nas suas oferendas. E até hoje é muito comum nas religiões pagãs as pessoas se prenderem a campanhas, a votos, a rituais, achando que você tem alguma coisa para oferecer para Deus. Achando que o seu coração é bom ao ponto de negociar com Deus. Achando que de alguma forma a gente pode conquistar a bondade de Deus, porque afinal de contas nós somos bons. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o cidadão do reino dos céus é pobre de espírito. Ele reconhece sua total falência. E é interessante, eu li uma frase do reformador João Calvino, ele disse o seguinte: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na absoluta misericórdia de Deus, este é pobre de espírito.
Somente aquele que entende que ele não é nada, mas que tudo aquilo que ele tem depende de Deus, este é o pobre de espírito. Esta semana, conversando com um pastor, fiquei muito feliz, porque ele disse o seguinte: nós recebemos um grupo na nossa igreja de aproximadamente 20 irmãos, que vieram de uma outra denominação, e uma das pessoas deste grupo me disse: pastor, depois que eu conheci as doutrinas da graça, eu fui liberta, é uma mulher, eu fui liberta do sentimento de culpa. Durante muitos anos, talvez aquela mulher tivesse sofrido com o sentimento de culpa. E quantas pessoas no meio evangélico passam por isso? Porque em algum momento entenderam, foram ensinados, que a sua vida espiritual depende dos seus méritos. E como nós em algum momento pecamos e falhamos, para não dizer em todo momento, nós nos frustramos. Porque nós somos imperfeitos. Porque nós não temos bem nenhum habitando em nosso coração, porque o nosso coração é inclinado ao pecado. E por conta desta força do pecado atuando em nós, gera um sentimento de culpa naquele que não é pobre de espírito. Naquele que acha que tem alguma coisa, que tem algum recurso. Então um dia ele se acha salvo, no outro dia ele acha que perdeu a salvação. No momento ele está bem, está orando, está lendo a Bíblia, está bem em casa, está bem na igreja, e ele se sente alguém assim tão espiritual. Mas de repente, a vida dele vira de cabeça para baixo, passa por crises, ele lamenta, entra em profundas angústias, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, ou cometeu algum pecado, um agravante, e ele pensa assim: o sentimento de culpa me consome, porque a salvação que dependia de mim foi perdida, porque eu não consegui mantê-la. Esta pessoa não é pobre de espírito. Essa pessoa ainda acredita que ele tem recursos para negociar a sua salvação. No entanto, aquele que reconhece sua falência espiritual e que tudo aquilo que ele tem vem do Senhor por sua bondosa graça, ele não vive indiferente à realidade do pecado. Antes, ele se refugia em Deus e ele sabe que dele é o reino dos céus. E que neste reino não há razões para você viver na prática do pecado. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora Jesus contrapõe o choro e o consolo. Pastor John Stott, um pastor anglicano, escreveu uma mensagem sobre o Sermão do Monte. Eu estava consultando para preparar esse sermão, e ele disse algo interessante sobre o verso 4. Ele disse que essa expressão, os que choram, bem-aventurados os que choram, poderia ser traduzido da seguinte maneira: felizes os infelizes. Ora, como que alguém que tem uma tristeza entende que essa tristeza de alguma forma trará alegria no final? É alguém que entende que essa tristeza produz as bênçãos de Cristo em nós. Porque as tristezas a que Jesus se refere não são tristezas decorrentes do pecado. Não são tristezas resultantes das frustrações da vida, porque você planejou a sua vida, porque você estabeleceu metas e de repente você não alcançou as suas metas. E aí você está triste, você chora e você lamenta, e aí Jesus estaria dizendo: bem-aventurados que choram. Não é isso. Não é tristeza e não é choro decorrente das falhas que cometemos, mas é um choro produzido pelo reconhecimento de que você é pobre de espírito. Note que uma bem-aventurança está ligada à outra. Aquele que reconheceu sua falência espiritual é o mesmo que chora
e que se arrepende dos pecados que cometeu. É o mesmo que chora em reconhecimento de que o pecado se multiplica. Porque você há de convir comigo que nenhum cristão, em sã consciência, acredita que para ser alguém espiritual, você tem que ter um sorriso exuberante no rosto o tempo todo, durante toda a sua vida. Você sabe disso. Não é possível. Ninguém consegue sorrir o tempo todo, ninguém consegue estar satisfeito o tempo todo, ninguém se sente bem o tempo todo, ninguém se sente feliz e realizado o tempo todo. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos, e a ideia de alegria dele era no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque ele sabia que as circunstâncias produziriam tristeza. Agora, aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, estes se entristecem por causa dos pecados que cometem. Então, as tristezas que nós sentimos no nosso coração são evidências, se essas tristezas são por reconhecimento dos erros que cometemos e dos pecados que temos, e que nos levam à santidade e ao arrependimento, esta tristeza sim é evidência de que nós somos cidadãos do reino dos céus. Porque quem não é cidadão do reino dos céus não se sente triste por causa do pecado. A pessoa vive na prática do pecado, a mente é cauterizada, o coração é enrijecido, a cerviz é dura, não se prostra, não se curva. Os ouvidos estão tapados, os olhos estão vendados. Essa pessoa não enxerga a sua realidade espiritual. Então essa pessoa não se arrepende. Essa pessoa vive num ciclo de escravidão espiritual. Porque o verdadeiro arrependimento, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus, essa tristeza do bem-aventurados que choram, produz ou opera arrependimento para a salvação, disse Paulo, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Notem, irmãos, todos nós sentimos ou devemos sentir tristeza por causa dos pecados que cometemos. Isso não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo chorando, mas que você tem que entender que os pecados que você comete, eles são uma agressão à santidade de Deus. E às vezes nós que compreendemos ou que aceitamos as doutrinas da graça, incorremos no erro de exagerar com relação ao pecado. E às vezes não damos tanta atenção ou pensamos que nós não somos tão pecadores assim. E a prova disso é a nossa falta de piedade. Porque às vezes a gente fala, mas não vive. Nós até dizemos assim, olha, nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos derramar lágrimas diante de Deus, precisamos compungir o nosso coração, ter o coração contrito. Mas na prática isso não parece funcionar. Funciona no discurso, funciona no debate, mas não funciona no joelho. David Brainerd, missionário calvinista, pregou entre os índios americanos, um homem que enfrentou muitos desafios e que sempre declarou nas suas orações, ele registrou em um diário que foi publicado por Jonathan Edwards, ele falava sobre os momentos em que ele chorava e pedia a Deus que o consolasse. E ele disse o seguinte: em minhas devoções matinais, minha alma desfaz-se em lágrimas, e eu choro amargamente por causa da minha extrema maldade. Um homem missionário, abnegado, renunciou tudo para pregar aos índios, disse que o seu coração era mau. E nós que vivemos no conforto da tecnologia, que vivemos abastados, temos aquilo que desejamos, uma vida confortável,
muitas vezes não fazemos, mas pensamos, eu bem que merecia alguma coisa melhor. Eu bem que deveria ser aí o objeto da bondade de Deus e das bênçãos de Deus. Tanto é que uma das mensagens que mais se multiplica hoje em dia são as mensagens de triunfalismo. São as mensagens de que você pode, que você é bom, que você merece, que você tem que conquistar, que você tem que alcançar, que você tem que subir os degraus da vida financeira, porque afinal de contas você é cabeça e não cauda. Você já deve ter ouvido isso. É fácil falar isso para alguém que é empreendedor, para alguém que gosta de trabalhar, de planejar, para alguém que gosta de um coaching. Mas vai falar isso para alguém acometido por uma enfermidade grave. Fala isso para alguém que vive na pobreza lá no Nordeste, no sertão. Fala isso para alguém que está com a vida totalmente arrebentada, com um casamento falido, em profunda angústia e depressão. Fala isso para alguém que perdeu o sentido da sua própria vida, da sua existência. Fala isso para um pai que tem um filho nas drogas, para uma esposa que tem um marido adúltero, para um empresário que esconde dos seus funcionários que a empresa já foi para o brejo. Fale isso para o pai de família que está desesperado, que o aluguel está perto de vencer e ele não tem o dinheiro para pagar porque está desempregado. É uma outra realidade. Então dizer para as pessoas que elas são dignas, que elas merecem vencer e que elas são boas e que Deus vai fazer tudo aquilo que elas desejam, é uma afronta à graça revelada no próprio Evangelho. Porque o Evangelho nunca prometeu vida fácil para ninguém. O que Jesus disse foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós posição social, econômica boa. Não. Ele diz, porque é chegado a vós o reino dos céus. É no reino dos céus que vocês agora vão fazer parte. Então nós precisamos entender o que isso significa. No verso 5 ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora Jesus contrapõe mansidão com herança. Você já participou de um inventário? Eu estou fazendo parte de um grupo no WhatsApp que é o inventário da família. E assim, a cada 10 conversas que se desenvolvem no grupo, 9 são discussões e uma é produtiva. Se tem um lugar onde a mansidão não é vista, é no momento do inventário. O ambiente de família, onde se reuniam as pessoas para almoçar no domingo à tarde, para fazer um piquenique no parque, para fazer um passeio, para se reunir numa chácara, sabe aquela família maravilhosa? Vários filhos ao redor da mesa, os netos correndo, brincando, subindo nas costas do vô, né, no colo da vovó, e todo mundo fazendo aquela selfie para postar no Facebook, aquela foto de família. Aquela foto não existe mais quando o vô e a avó morrem. Porque o ambiente de paz e de tranquilidade, o ambiente da selfie da família unida, vira um ringue. Os filhos começam a brigar que nem cachorro para dividir os bens dos pais. Porque aí um diz para o outro assim, ó, você não cuidava do pai, não cuidava da mãe, você nem vinha visitar e agora você só está aqui porque sabe que tem herança. Outro diz assim, eu que sempre fiz tudo pela família, eu que sempre injetei meu dinheiro para ajudar, eu acho que eu tenho participação maior na herança. Se tem uma coisa que não existe no ambiente da herança, é mansidão, porque é o que Jesus se refere aqui, é exatamente herança, propriedade, e mansidão, algo gentil, uma pessoa gentil. Então, bem-aventurado são as pessoas de coração dócil. E Jesus está dizendo, porque vocês herdarão a terra. Então, ser gentil aqui também não é fruto de estratégia. Não é uma pessoa que projeta uma expectativa e ele se torna gentil em busca de um objetivo. O que isso significa? Eu sou pastor. Então eu não posso pensar na ideia de ser gentil
para que todo mundo goste de mim. Então o pastor é gentil. O pastor sorri para todo mundo, nunca fala a verdade para ninguém, não externa suas opiniões, porque ele não quer magoar ninguém, ele é gentil. Então ele abraça todo mundo, dá um tapinha no ombro e ele quer se sentir bem. É uma relação política, porque ele tem um objetivo, tem uma perspectiva de que vai alcançar alguma coisa. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo aos discípulos, olha, sejam gentis com as pessoas, planejem a gentilidade de vocês, porque vocês vão herdar o reino. Não é isso. O que Jesus está falando aqui é de uma gentileza, de alguém que reconheceu sua falência espiritual e de alguém que chorou pelos seus pecados e que agora sabe que tudo o que ele tem vem de um Deus bondoso que lhe deu como herança. É como um filho que antes era falido, mas que agora, porque o pai lhe deu uma herança, ele se reestruturou. Então esse filho deve ao pai o reconhecimento de que tudo que ele tem, só tem por causa da herança. Então essa gentilidade do coração, essa disposição do coração, é de alguém que reconhece isso. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós podemos orar e dizer assim, Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável, mas se alguém nos chamar em particular, se um irmão me chamar em particular e disser assim, você é um pecador, você é um miserável e você faz muita coisa errada, com certeza a gente não gosta disso. Nós não gostamos de que seja reconhecido particularmente o pecado que nós confessamos publicamente. Perceberam? Não temos nenhuma dificuldade em orar, dizendo assim, Deus, eu sou falho, eu sou miserável. Mas nós não gostamos de alguém que reconheça nossas falhas e nossos pecados. E a gente diz assim, mas quem é você para falar de mim? É sobre isso que Jesus está dizendo. Os discípulos deveriam olhar para os outros, não no sentido de acusá-los como quem diz assim, olha, eu sou cidadão do reino, você não. Mas olhar para os outros com gentilidade, com mansidão de coração, reconhecendo que eles só são alguma coisa, porque Deus o fez serem alguma coisa. Então tudo o que nós temos vem de Jesus. É por isso que Jesus usa a mesma expressão em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, que sou gentil de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Notem que os 3 bem-aventuranças estão ligadas. A quarta, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora ele contrapõe fome e sede com fartura. Se você tem fome, se você tem sede, você vai ser farto. Mas a que fome e sede Jesus se refere? Será que Jesus está nos dizendo sobre conquistas materiais, sobre realizações sociais? Não, ele está falando sobre fome e sedes espirituais. Esta é a característica que endossa aqui o povo de Deus. Aqueles que têm fome e sede por justiça. E a justiça bíblica tem pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o aspecto legal. E o aspecto legal diz respeito à justificação. É o nosso relacionamento com Deus. Justificação é o que Deus fez em Cristo a nosso favor. Nós tínhamos uma dívida. A dívida que nós carregávamos é a culpa decorrente da queda. Adão, nosso representante, quando pecou, ele impôs sobre a humanidade uma dívida, porque ele quebrou a aliança da criação. Deus deu uma ordem e Adão, o nosso representante, desobedeceu a Deus. Portanto,
todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu Romanos 3, também disse que nós somos justificados, pois, por sua graça. Então, o mesmo Deus que impôs a culpa, amaldiçoou a terra por causa do pecado, esse mesmo Deus proveu a nossa justificação. Como? Como Deus nos tornou justos? Impondo a culpa em Cristo, seu Filho, o homem encarnado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si a nossa culpa. A Patrícia recebeu um panfleto esta semana, aliás, hoje, e o panfleto de evangelismo dizia o seguinte: a sua dívida foi paga. E a construção do evangelismo no panfleto era assim: todos nós temos uma dívida diante de Deus, mas Jesus pagou a dívida, a nossa dívida. No entanto, era necessário aceitar o pagamento dessa dívida para que ela fosse aplicada a nós. Notem que não há coerência nisso. Se ele pagou, está pago. Você já imaginou se você tivesse uma dívida num cartório e essa dívida fosse judiciada? Um juiz recebe lá um mediador, alguém que chega e diz assim: o Luiz tem uma dívida contigo e eu vim aqui para pagar essa dívida. E ele então fizesse o pagamento ao juiz. Depois o juiz me mandasse uma notificação dizendo: olha, a sua dívida foi paga, agora é necessário que você aceite essa dívida para ser paga, para que você seja absolvido da condenação. Claro que não. Se a dívida foi paga, portanto, não há mais razões para condenação, porque aquilo que imputava a condenação não há mais. Ou a dívida foi paga, ou ela não foi paga. Então, se eu entendo que Cristo morreu na cruz, e se a ira de Deus ali, representada como o inferno, o ódio de Deus por causa do pecado é derramado em Jesus, e Jesus se sente afastado de Deus o Pai. Notem, irmãos, que Jesus disse isso: Deus meu, por que me desamparastes? Ele sente o afastamento do próprio Deus o Pai em sua humanidade por causa do nosso pecado. Ele sentiu o que o pecado fez com a gente, nos afastou de Deus. O pecado nos afasta de um Deus santo. Quando Jesus morre e ele ressuscita, Jesus agora ele atrai para si a sua igreja. Jesus significa Salvador, porque ele morrerá pelos seus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi o que o anjo Gabriel disse a Maria. A razão do nome seria porque ele salvaria o seu povo. Então, o que Jesus está dizendo é que nós fomos justificados. Então, essa sede de justiça é saciada. Ele disse: bem-aventurados sois vós que têm sede de justiça, porque vocês serão saciados. Vocês têm fome e sede de justiça, porque Ele mesmo ia saciar. Portanto, meus irmãos, há um outro aspecto agora que é importante, que é o aspecto moral. E ela diz respeito à nossa conduta. O aspecto legal, a justificação, diz respeito ao relacionamento com Deus. Então, o seu relacionamento com Deus é garantido na justificação em Jesus. Mas o aspecto moral é a sua conduta para com Deus. Uma vez compreendido a justiça de Deus, como você tem se comportado? Quais as evidências, ou o que Jesus disse, quais os frutos são produzidos pela árvore? Porque uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. De uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga. Então é necessário que vocês demonstrem isso. E o outro aspecto é o social. Aqui diz respeito à libertação do homem oprimido, à promoção dos direitos civis, à busca de justiça nos tribunais, à integridade da vida nos negócios e na honra familiar. Então agora,
toda a nossa vida é permeada, porque a justiça foi feita em Jesus Cristo. Agora, irmãos, notem que as atitudes se voltam para o nosso semelhante, verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aqui misericórdia é literalmente compaixão por pessoas que passam por necessidade. O substantivo usado aqui no grego é eleos, que significa sempre tratar a dor, tratar da miséria, tratar do desespero. Então, quando você olha para alguém que está passando por um momento muito difícil, por um momento de muita dor, seja ou por falta de dinheiro, ou porque por uma doença, ou um desajuste familiar, ou uma crise emocional, você tem que sentir compaixão e ser misericordioso. A vida no reino de Deus não é vista pela competitividade entre pessoas. O mundo ensina isso. O mundo ensina que quem pode mais, chora menos. O mundo, o sistema ensina que quem é melhor, se sobressai. Que quem pode, faz acontecer. Que essas pessoas é que estão em evidência. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem tem, deve compartilhar. No reino de Deus, a quem Deus foi generoso, deve ser misericordioso. E a palavra misericórdia é a junção de duas outras palavras, miséria e córdia, que vem de cordial ou de coração. É o reconhecimento das misérias de alguém. Então nós não podemos fazer vistas grossas diante da necessidade dos outros. Eu não estou dizendo que você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres, como ensinou Francisco de Assis. Não é isso. Isso não é evangelho. Mas você não pode ser indiferente à dor alheia. Você não pode ser indiferente ao sofrimento do outro. Você não pode tripudiar sobre a desgraça dos outros. Mas você tem que ser misericordioso, generoso. Bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Jesus dá um exemplo claro quando ele cita o bom samaritano. Os judeus viviam em disparidade com os samaritanos, viviam em disputa, em discriminação. Havia um desprezo com relação aos samaritanos. Jesus então falou da parábola, dizendo, olha, um homem descia de Jerusalém, provavelmente um judeu, um homem que deveria estar no templo adorando. Passou dois figurões importantes na religião judaica, um levita e um sacerdote, ambos responsáveis pela religião, e passaram de longe, atendendo à demanda da própria lei. Para não tocar em nada que fosse morto, acharam que o homem estava morto à beira do caminho, respondendo aos anseios da religião, passaram de longe e deixaram o homem lá, quase morto. Mas o samaritano, um homem que era desprezado pelos judeus, deu a atenção àquele miserável. Foi misericordioso com ele. Teve compaixão com o seu próximo. Então Jesus está nos chamando a atenção e dizendo, olha, a igreja que é misericordiosa, quando nós nos reunimos e pensamos o seguinte, olha, eu vou fazer a minha compra, mas eu vou comprar alguma coisa a mais, ou eu vou tirar daquilo que eu comprei para dar para um irmão que está passando por uma dificuldade. Ou eu vou comprar um leite, uma caixa de leite para mandar para a Venezuela, porque lá há crianças que precisam tomar leite, que precisam comer. Então, quando eu faço isso, Jesus está dizendo que nós estamos dando um ótimo exemplo, porque nós estamos sendo misericordiosos, pois alcançamos misericórdia. Então, isso é importante para nós. Eu ouvi esta semana um político, um vereador da Câmara de São Paulo, falando sobre uma das conquistas que eles tiveram, que foi a liberação da igreja com relação ao pagamento de IPTU. E ele dizia o seguinte, olha, o poder público precisa reconhecer
que não é justo cobrarmos impostos das igrejas, porque as igrejas fazem o serviço que o poder público tinha que fazer. Porque muitas pessoas deixaram as drogas e famílias que eram destruídas foram reestruturadas por causa do papel da igreja. E notem que ele não estava falando sobre denominação, mas ele estava falando sobre um cristão que no exercício da palavra ajudava os seus semelhantes socialmente, demonstrando misericórdia. E ele dizia assim, a expansão do trabalho da igreja é enorme. Então a igreja ajuda porque ela previne muitos males na sociedade. A igreja equilibra a convivência social, é sal e luz. Jesus está nos ensinando e nos estimulando a vivermos assim. Verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse mesmo Jesus, que falou sobre um coração gentil, sobre um coração manso, usa agora a expressão sobre essa purificação interior, dizendo, coração limpo. Limpo pela verdade, limpo pela palavra. A qualidade aqui desse Macários, desse bem-aventurado, é de alguém que é limpo pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, e quando nós acolhemos essa palavra com fé em nosso coração, nós somos limpos pela palavra de Deus. Deus nos purifica por sua palavra. Que maravilha, irmãos. Acolha a palavra de Deus com fé em seu coração. E Deus limpa-nos da nossa imundícia moral. Você sabe do que eu estou falando. A nossa luta travada na nossa mente contra o pecado. O pecado que permeia os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções. Ontem, conversando com uma pessoa muito conhecida, eu fiquei pasmo com o que ela me confessou. E ela disse assim para mim, eu, certa feita, planejei o assassinato de alguém. Eu disse, você está brincando comigo. Verdade. Eu tive um desentendimento com uma pessoa e eu fiquei com tanto ódio que eu planejei o encontro, eu procurei alguém que pudesse me fornecer a arma e eu pensei até em colocar pinos de cocaína em volta do corpo para que a polícia, caso fosse investigar, chegasse à conclusão que aquilo era um acerto de contas. E eu fiquei olhando, eu falei, não, você... Verdade, nós não conhecemos as pessoas. O ser humano é muito complexo. Você não conhece nem o seu cônjuge. E peça a Deus para que o seu cônjuge não abra o coração muito para você, porque você vai ficar horrorizado, horrorizada com o que ele pode falar. Só Deus nos conhece. Nem nós mesmos conhecemos, talvez, a profundidade da maldade que a gente é capaz. Se Deus não frear esse mal em nós, se a palavra não nos purificar, não nos limpar. Davi disse isso, Salmo 51:10. Cria em mim, Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um entendimento reto. Davi havia adulterado com Batseba. Davi sabia que o pecado que ele cometeu é porque ele foi gerado em pecado. Aliás, ele sabia que as consequências eram decorrentes da sua queda. E notem que ele pede a Deus um coração puro. Então, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e são purificados. É sobre essa limpeza de coração que Jesus vai depois falar que somente um coração limpo é que tem um olho puro. Quando ele fala assim, por que você repara no cisco que há no olho do teu irmão quando há uma trave no seu? É mais ou menos a mesma ideia. Jesus está dizendo, como que vocês estão preocupados em avaliar os outros quando o coração de vocês é impuro? Então olhem para dentro de si mesmos. Possuidor de um coração puro está livre de um relacionamento falso ou permeado pela falsidade. Ele sabe que as motivações desonestas, elas são vistas por Deus e que Deus nos avalia e nos limpa através da sua palavra. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. De acordo com essa bem-aventurança, todo cristão deve ser um pacificador.
alguém que procura conflitos, alguém que é a causa de conflitos, não entendeu essa bem-aventurança. Nós somos chamados para a vida de paz. Nós lutamos pela verdade, mas nós não semeamos discórdia entre as pessoas. Nós somos chamados para uma vida de paz. Satanás é quem lança discórdia. Satanás é quem joga, ou quem é o agitador. Nós não, somos chamados para reconciliação e para pacificação. Por isso que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, isso aqui é pacificação. E a santificação, coração limpo pela palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos chamados para uma vida de santidade, para uma vida de pacificação. Última bem-aventurança, verso 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Notem, meus irmãos, o que evidencia o cidadão do reino dos céus não é a popularidade. Eu sei que a gente gosta de popularidade. Quem é que não gosta de ter uma foto curtida no Facebook, de ter um vídeo assistido? Eu brincando ontem com algumas pessoas da minha família, e eu disse a uma delas assim: a minha igreja tem um canal no YouTube, você pode entrar lá, se inscrever e curtir. E a minha sobrinha disse assim: o tio tem um canal no YouTube? Eu falei: tenho 30 milhões de inscritos. A Patrícia brincou, falou: só se for no sonho, né? Porque a gente traça objetivos, e seria bacana. Ouvindo uma jornalista que escreveu um livro a respeito do presidente, eu esqueci agora o nome do livro, Tormenta. Ela traçando uma biografia, ela disse algumas coisas das quais eu não concordo, mas a democracia acolhe o contraditório e a gente tem que ouvir isso. Mas ela falou algo que ele não rechaçou. Ela disse assim: olha, o presidente, todos os dias, ele pergunta para um dos seus assessores como estão as mídias sociais. Ele é profundamente preocupado com o número de seguidores, porque foi através das mídias sociais que ele se elegeu presidente do Brasil. E eu disse para a Patrícia: já imaginou a mente de uma pessoa assim? Não só dele, dos youtubers, de pessoas que têm lá, que postam suas fotos, né, no Instagram ou no Twitter. Essas pessoas ficam, quem tem lá 100, 200 mil, 300 mil curtidas, o dia que tem 10 mil, acho que fica em pânico. As pessoas gostam de popularidade. Você chega num lugar e todo mundo diz assim: oh, vem aqui, nossa, que bom te ver. Nós não gostamos de anonimato. Todo mundo se sente bem quando é acolhido. Mas parece que Jesus está dizendo que o que evidencia o cidadão do reino dos céus não é a popularidade, é a perseguição. Mas não é a perseguição que resulta da chatice, que resulta de brigas, porque tem gente que fala assim: estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido, está sendo criticado pelos erros que cometeu. Está sendo exposto pelas culpas que tem. Mas Jesus foi muito claro, ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem, disserem todo mal contra vocês, caluniarem vocês, difamarem a família de vocês, inventarem sobre vocês. Vocês são felizes, vocês são macários, vocês são bem-aventurados. Mas por minha causa, quando isso acontecer por minha causa, quando vos perseguirem por minha causa, exultai. Exultai é literalmente pulem de alegria. Eu quero ver aqui quem é que pula de alegria porque está sendo perseguido. E diz assim: que coisa boa, glória a Deus, louvado seja Deus, porque estão me perseguindo pela verdade, porque eu falo a verdade. Exultai, por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus.
Jesus sempre projeta o reino. Galardão aqui é recompensa, é pagamento, é salário. A salvação não é meritocrática, a salvação é pela graça. Mas a vida cristã de testemunho tem recompensa. As suas obras não te levam ao céu, elas te acompanham e serão provadas pelo fogo da santidade de Deus. Se for madeira, palha e feno, se queimarão. Se você fez para se aparecer, não vai virar nada. O fogo da santidade de Deus queimará suas obras. Mas se for ouro, pedras preciosas ou prata, o fogo vai purificar. Aquilo que é imperfeito vai ser aperfeiçoado. Porque Deus será glorificado através do seu testemunho de vida. Louvado seja Deus. Os mártires, aqueles que morreram por amor a Deus, ao Evangelho, estes levarão suas obras e receberão galardão. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: a perseguição aqui é vista como um sinal de genuinidade. Então, o crente perseguido por causa de Cristo é um crente verdadeiro. E também vejo aqui que o sofrimento não é estranho à vida cristã. Não aceite pessoas que digam para você: olha, você é crente, você não pode sofrer. Não aceite isso. Entenda que o sofrimento é antes uma graça, é antes uma alegria, é antes uma oportunidade para que Deus seja visto em seu testemunho de vida. Exulte, glorifique a Deus no seu relacionamento com Ele. Irmãos, o método de Deus parece confundir as nossas expectativas. Vejam, Ele exalta os humildes e humilha os orgulhosos. Ele chama de primeiro os últimos e chama de últimos os primeiros. Ele atribui grandezas aos servos, aos macários, e aos ricos ele despede de mãos vazias. Esse Cristo declara que os mansos serão herdeiros e que os perseguidos serão elogiados e receberão galardão. Portanto, os valores do reino são ou podem ser reconhecidos como a contracultura do mundo. Os valores do mundo se contrapõem aos valores do reino. Por quê? Porque os bem-aventurados são aqueles a quem o mundo rejeita. Bem-aventurados sois vós. Louvado seja Deus.